Olá, estamos de volta aqui no nosso canal Espiritualidade, Relíquias e Modernidades. Hoje com um tema bem forte, considero eu. Estou com um convidado, o pastor Robson Vilela, e nós vamos falar sobre as doenças, alguns aspectos das doenças, o porquê as pessoas ficam doentes, que é que está afetando as pessoas, quais são as interferências da espiritualidade nisso, e nós, como seres humanos, como é que nós estamos nos precavendo para não estarmos doentes por vários motivos, né? Então, durante o nosso bate-papo, nós vamos abordar o tema doenças. Seja bem-vindo, pastor Robson Vilela, para discutirmos um assunto tão sério. Com certeza, estamos juntos, vamos compartilhar e o resultado vai ser, com certeza, enriquecedor para todos nós. Vamos começar a questionar o que a espiritualidade fala sobre doenças. Então, quando o indivíduo se sente incapaz de encontrar um significado da vida, ele sofre pelo sentimento de vazio e desespero. É o que nós estamos deparando por aí. A espiritualidade, né, pastor, ela oferece um referencial positivo para o enfrentamento da doença e ajuda a suportar melhor os sentimentos de culpa, raiva e ansiedade. O senhor concorda? Com certeza. Quando nós estamos bem espiritualmente, nós vamos enfrentar qualquer adversidade, qualquer problema, qualquer luta e, inclusive, as enfermidades que surgem na nossa vida. Não tenha dúvida que está diretamente ligado com a nossa espiritualidade, com certeza. Bom, a desarmonia do espírito nada mais é do que a doença, né? E dessa maneira, a gente começa a refletir, a alterar o estado que tem que mudar. Quem recebe, por exemplo, esse terrível diagnóstico da enfermidade que agride a máquina física, ele vai ter que fazer grandes mudanças de hábitos, em todos os sentidos. Comportamento, falas, estar mais intensificado na fé, fazer o tratamento direito conforme a orientação. Então, se a gente for analisar, a espiritualidade, conforme os ensinamentos, não é um castigo divino. O que a gente tem que pensar no plano espiritual é que nós temos que ter uma vida mais feliz e equilibrada. E com tudo o que está acontecendo aí no mundo, com muitas informações que nós acabamos... A gente pega tanta informação na internet que chega de tarde, eu não lembro a primeira notícia que eu vi de manhã. É muita. A nossa máquina aqui, né, o nosso HD, não está dando conta. Então, muitas vezes até as pessoas acham, estou com Alzheimer, estou esquecida. Não, não é. Nós temos também, isso é uma doença da modernidade. Então, se comecemos por aí, controlando os nossos acessos na internet, evitando notícias que vão nos deixar mal o dia todo, né? Vão interferir no nosso comportamento e vão também atraindo algumas coisas negativas. Como é que o pastor vê a pessoa nesse desequilíbrio de sua energia vital? Bom, como pastor, nós temos como base a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E pela palavra de Deus, nós vemos o início da criação do homem, que foi perfeito. Deus criou o homem perfeito e colocou ele no jardim para viver perfeitamente,
sem nenhum desequilíbrio, numa espiritualidade conectada com o Criador de forma perfeita, equilibrada, né? O homem e a mulher estavam ali felizes. O que aconteceu? O desastre foi a entrada do pecado, que aí trouxe o desequilíbrio para o ser humano. E aí nós entendemos que assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, um ser tricotômico, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, também um ser com a sua trindade pessoal. Quem sou eu? Eu sou um espírito que possui uma alma e que habito em um corpo. Então, a nossa ligação com o Criador, a nossa espiritualidade conectada com o nosso Pai, vai trazer equilíbrio para minha alma, saúde emocional e, consequentemente, não é? Sendo um ser espírito, psico, somático, eu vou estar trazendo então saúde para o soma, que é a massa, que é o corpo, né? Esse espírito e essa alma habitam nesse velho corpo aqui de 60 anos hoje, sendo aqui o meu caso, não é? Então esse equilíbrio precisa estar em perfeita ordem. Aliás, a Organização Mundial de Saúde define saúde como um corpo em perfeito estado de equilíbrio. Então, mente, alma, coração e corpo integrados, unidos. E isso vai nos dar saúde, né, para o nosso dia a dia. Então, basicamente, seria esse o início, né, como cristão, da espiritualidade. Quer Tá dizer que o certo? senhor considera essas manifestações físicas são as doenças psicossomáticas. Exatamente. Aliás, a própria Organização Mundial de Saúde tem um diagnóstico que 85% das doenças do mundo moderno são de origem psicossomáticas, dentro daquilo que você acabou de falar aí. Esse desequilíbrio, seja essa gama de informações, as pessoas muitas vezes não conseguem filtrar, não é? Exatamente. Fazer esse filtro. E a Bíblia diz que nós podemos ouvir de tudo, ler de tudo, saber de tudo, mas reter apenas o que é bom, o que é saudável, o que é útil, o que vai fazer bem para a nossa saúde. E ela começa na espiritualidade, porque nós somos seres espirituais, não é? É muito interessante o tema, porque espiritualidade, ela não é de nenhuma religião, não é verdade? Exatamente. A espiritualidade, ela é neutra. Cada um, na sua religião, vai canalizá-la de uma maneira, não é? Sempre de forma positiva, buscando o bem-estar do ser humano, o seu próprio e depois também do próximo, não é? Exatamente. Agora, quais seriam as principais doenças espirituais? É a soberba, né? A avareza, a inveja, a luxúria. Nós até estávamos conversando outro dia, eu, pastor, e a gente estava falando das pessoas que não conseguem perdoar. Mas se ela não consegue perdoar, mas pelo menos ela tem que limpar o coração dela, porque essa mágoa, esse ódio, deixa ela doente. E ela não acredita muito nisso. E toda doença, a maioria das doenças começa assim, né? Uma outra coisa que as pessoas não acreditam também é a preguiça. Aquela pessoa, isso traz doença. Hoje eu não vou, amanhã eu não quero. Então você entra numa zona de conforto, né? E você vai ficar rodeado de quê? De interferências negativas, que só vai te jogando para baixo. Aí você fala assim, nossa, mas minhas coisas não dão certo, nada está caminhando, o que está acontecendo comigo? Só que ela está esquecendo de toda a fundamentação da espiritualidade dela, que ela não está cuidando. Então são sintomas
emocionais, psicológicos, né? E aí vem os sintomas físicos, porque tudo isso vai afetar a sua matéria. As pessoas, elas podem experimentar uma sensação de vazio interior, falta de propósito, desconexão espiritual, ansiedade, depressão, fadiga crônica, né? Entre outros sintomas. Às vezes, por mais que a gente converse com a pessoa, orienta, que a gente fala de fé, ela está tão desequilibrada que ela não consegue rezar. Ah, mas eu não consigo acabar uma oração. Mas você não precisa fazer uma oração pronta. Faz uma oração que vem do seu coração e aí a coisa começa a melhorar. As matrizes, eu peguei um exemplo aqui, pastor, muito interessante, é de Jorge Recém, do site O Consolador. Bethany Jordan, uma adolescente da cidade inglesa de Stourbridge, sofre da síndrome de Wegemarck. Ela é caracterizada também por problemas cardiovasculares, que é uma síndrome patológica de etiologia desconhecida. Jordan nasceu com alguns de seus órgãos invertidos. O fígado, o intestino e o baço estavam posicionados de trás para frente. O fenômeno foi descoberto em exames de ultrassom enquanto ela ainda estava no útero da mãe, a Lisa. E na época, os médicos disseram que Jordan teria poucas chances de sobreviver ao parto. A garota, Bethany, além de ter os órgãos mal posicionados, ela, além desses detalhes, ela nasceu com outros problemas de saúde. Ela tinha 2 pulmões que convergiam em um formato apenas do pulmão esquerdo e um buraco no coração. Porém, os pesquisadores se surpreenderam ao constatar que a menina sobrevivera até completar 6 anos de idade. Então, o que o fato nos leva a entender? Há cogitações sobre o perispírito, a lei da causa e efeito, da reencarnação e outros assuntos aí que a própria espiritualidade define. Então, antes de renascermos, na nossa visão espírita, examinando as nossas próprias necessidades de aperfeiçoamento moral, muitas vezes nós exoramos a limitação psicomotora na nova experiência física para que essa condição nos induza à ascensão de sentimentos. E cabe aqui abranger nesse momento esse assunto doenças, né? A gente começar a educar os nossos impulsos, pedir sempre aos nossos benfeitores assistência a enfermidades de longa duração ou algum dano físico que nos exercite a disciplina, né? Porque, querendo ou não, é um complexo psicológico que vai remover as nossas ideias. É a lógica de justiça da reencarnação. E como é que o senhor vê esse item que eu citei, que é o princípio de causa e efeito? Bom, na questão bíblica, por exemplo, a causa e o efeito seria os princípios estabelecidos pelo Criador e o efeito da desobediência, que foi a queda do homem. Isso trouxe consigo consequências, primeiro, no mundo espiritual e, consequentemente, na sua alma, que é a sede das emoções, dos sentimentos, pensamentos, e estoura no físico, não é? Por exemplo, o salmista disse: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Ou seja, uma doença que penetrava nos ossos, né?
E ele diz ali a causa: enquanto eu não perdoei, não confessei, não é? Ao meu Deus, né? No caso do cristão, ele tem a sua relação com Deus através do Espírito Santo e da palavra de Deus, e isso vai trazer para ele saúde. Então as pessoas hoje, elas estão muito desconectadas com o Criador, com a sua religiosidade, né? Muitas vezes a busca pela sobrevivência, eu não tenho tempo de ir a um culto, de ir à missa, de ir a uma sessão, né, lá no centro, não tenho, né, essa disponibilidade, então você vai colher as consequências disso. Nós cuidamos do nosso corpo através da alimentação, através do banho, do corte de cabelo, das unhas, do perfume, não é? De uma boa aparência. Mas e a nossa alma e o nosso espírito? Quando que nós cuidamos, não é? Hoje há uma festa de academias, não é? De cuidados, um verdadeiro culto ao corpo. Maravilha, isso é saúde. Mas nós estamos descuidando com a alimentação, por exemplo, e estamos descuidando com um fator preponderante que é a nossa espiritualidade. A ligação que nós precisamos ter com o ser eterno, no nosso caso aí, criador, sustentador e mantenedor da vida, que é o nosso Deus. Então essa falta de equilíbrio vai trazer N doenças. O senhor tocou no assunto, como é que a gente vai manter a nossa saúde com todas essas dificuldades que o nosso país está enfrentando? E muitas coisas são essenciais, nós não conseguimos comprar mais. Como é que nós vamos resolver isso? Nós vamos ter que descobrir outros produtos, outras vitaminas, mudar a nossa alimentação, porque aquilo que a gente considerava saudável e comprava no supermercado todo mês, nós não conseguimos mais. Carne. Carne vermelha você come quantas vezes por semana? Olha lá, uma vez. O famoso e abençoado cafezinho, gente, tá um horror, não é verdade? R$30, meio quilo de café. É um absurdo. É um absurdo. Nós estamos na terra do café, exportamos café. E a laranja? Um suco de Nós laranja. moramos numa cidade que foi considerada a capital da Capital da laranja. né? E está se falando aí, quer dizer, nós vamos substituir a laranja, né, no caso a vitamina C, por que fruta? Por que fruta? Aliás, tem muitas frutas que a gente já acostumou no nosso cardápio com algumas. Então, aí está a outra dificuldade. Um desafio, né? na verdade. É um desafio. Como é que a gente vai arrumar a nossa saúde tão equilibrada que estava e agora descontrolada pela dificuldade de compra. Tem um outro detalhe, aqui também abordada, que é a formação do respectivo DNA individualizado, composto de genes dominantes e recessivos, conduzido pelas sagradas leis da hereditariedade, que são provindas do Criador. E aí configurará o novo corpo físico naquele particular espírito imortal que renascerá, previamente estabelecido e subordinado. Nós questionamos muito, só depois que eu entrei na parte de estudo espírita é que eu fui entender essa parte da encarnação, a reencarnação, né? Porque essas palavras não existiam no meu vocabulário. E hoje, as pessoas que não estão acostumadas, né, elas ficam meio assustadas com isso. Porque cada religião, ele define a chegada lá no outro plano. E nós definimos de outro.
Mas não é o momento de abordar isso agora. Nossa preocupação nesse momento é saúde ou doença? Física ou espiritual? Independe de religião. Então, cada um tem que pegar as suas ferramentas, mas como o pastor falou, se você não tem tempo para ir num culto, numa missa, participar de grupos, né, de leitura, de oração, como é que você vai encontrar equilíbrio para superar todas essas dificuldades do mundo e mais a de saúde que As pode. pessoais, não é? É, As emocionais. porque a saúde é uma coisa que a gente corre, vai no médico, faz check-up, se trata, mas a gente tem, vira e mexe, uma surpresa, né? Nossa, mas quando que eu tive isso? Nossa, mas eu vim no médico não faz muito tempo. Então, é sempre a atenção, o orar, o vigiar, e eu falo muito de intuição, ter mais atenção às intuições recebidas. Já passou da hora de eu ir no médico, já passou na hora de eu ver o que é. Você vai levando, não, essa dorzinha não é nada, isso não é nada, e quando você vai ver é uma coisa bem maior. Tem aqui, pastor, uma outra explicação que eu acho super interessante, que é do Chico Xavier. É forte. Ele tem, inclusive eu tenho esse livro em casa, que ele fala das doenças. Então ele fala o seguinte: muitas vezes nós encontramos pessoas que tiram a vida e quando ela volta, quando ela chega lá, ela fica desesperada porque a ficha cai e ela fala: olha a besteira que eu fiz, né? E ela quer voltar imediatamente. Só que para voltar tem uma fila, né? Você tem que esperar outra vez de novo. Não é assim, eu fui hoje, não. Tem gente que está lá faz 100 anos esperando para voltar. Então, esse é o problema, é o trauma de culpa que renasce com ele através da reencarnação. Aí por que nós estamos falando isso? O médium de Pedro Leopoldo, ele explica o seguinte: muitas vezes nós temos encontrado irmãos nossos, desses que perderam a vida, então, que dispararam um tiro e que voltam com cardiopatia congênita, ou com determinados fenômenos que a medicina ela classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. E ele se refere que nós vemos companheiros que quiseram morrer, né, se sufocando e voltam com a paraplegia infantil. Nós vemos muitos daqueles que ingeriram, né, uma coisa prejudicial e voltam com más formações congênitas. Outras pessoas que violentaram o próprio ventre e que voltam com as mesmas tendências e às vezes acabam desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Isso aqui é um raciocínio do Chico Xavier, está no livro dele, e esse médium dando uma explicação bem resumida, porque o livro é especificamente sobre as doenças. Aconteceu isso com você, você reencarna assim, você reencarna assado, certo? Mas será que eu acredito nisso? Acredita não, não. Você acaba vendo cada coisa por aí que você acaba acreditando. Que esse espírito que veio, ai, coitado, não, ele pediu para fazer assim. É uma forma mais rápida dele melhorar a encarnação dele aqui na Terra, né? Porque como muitas pessoas acreditam que, ai, esse, né, a gente, por isso que a gente não pode achar ninguém coitadinho,
Por que que nós não... Ah, mas Silvia, se existe ou vida em outro plano, por que que eu não lembro? Porque se você lembrar o que que você já fez, o que que você já aprontou, você não consegue dar conta dessa vida de agora. Já pensou você saber que você foi uma pessoa má, que você prejudicou um monte de gente? Como é que você vai ser bom agora se você tem registrado? Agora, as pessoas que entram muito aí na parte de espiritualidade na internet têm visto muitas crianças que estão vindo e, de repente, 4, 5 anos, contando coisas de outras vidas. Aí as mães ficam apavoradas, né? Então, são espíritos que foram e voltaram muito rápido e conseguem trazer lembranças muito vívidas. E a gente vê exemplos, né, que depois vai ser checado, aquela vida, aquela outra mãe que ela falou que existia, realmente ainda está lá viva, certo? Então, não vamos... A, a nossa função aqui é ver as doenças pelo lado bom. Como ajudar essas pessoas? Como orientá-las para a parte espiritual, pastor? Como pastor, olhando para a Bíblia, nós temos uma visão diferente, né, Uhum. da que você acabou de colocar, porque a Bíblia vai nos dizer que está ordenado ao homem morrer uma só vez e vindo depois disso o juízo. Certo. Então essa é uma visão bíblica, né? Então as consequências do pecado, da desobediência, elas vão estar presentes na nossa vida espiritual, emocional e física enquanto nós estivermos aqui em vida, né? E as pessoas se esquecem que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Então, é a lei da semeadura, não é? Então, se eu semeio perdão e amor, eu vou colher isso ainda nesta vida, não é? Nos meus relacionamentos, eu vou ter saúde, porque eu vou estar conectado com o meu Criador através da palavra de Deus e do Espírito Santo. Então eu vou ter um fluir com Deus e isso vai me trazer paz para a alma, alegria para o coração e, consequentemente, saúde para o meu corpo, né? Porque Deus também não quer que ninguém sofra. Não quer. O sofrimento, ele tem várias origens. Por exemplo, eu posso ser o causador do meu próprio sofrimento, não é? Pelas decisões que eu tomei. Por exemplo, quem se alimenta mal, como você já citou, quem não perdoa, são pessoas que estão fadadas a ter consequências gravíssimas, tanto na sua parte psicológica da alma, quanto no seu corpo físico, não é? Já se tem aí depoimentos de médicos que a falta de perdão pode gerar câncer. Isso não é novidade para ninguém, não é? A pessoa não perdoa, não perdoa, não perdoa, eu morro, mas não perdoo. Não esqueço. Não esqueço, é como ela tomar um copo de veneno e querer que o outro morra. Ora, quem vai morrer é ela. É ela, é. Porque esse veneno vai fazer mal para ela, Exato. não é? Quando nós liberamos o perdão, nós liberamos a pessoa. Aí nós ficamos bem com o nosso Criador, não é? Temos uma boa relação com Ele, porque Ele nos dá e nos garante o perdão. Foi para isso que o Filho dele morreu na cruz, para nos perdoar de todos os nossos pecados, não é? E essa parte relacional, ela é extremamente importante. O ser humano foi criado para viver em comunidade, para se relacionar, não é? Por isso que 85% das doenças, a OMS diz que tem as suas origens no emocional, na alma, uma alma doente. Uma alma doente vai levar a pessoa à depressão, à síndrome do pânico e, consequentemente, esse corpo vai sofrer. Vai enfraquecer. Vai enfraquecer
Ele não vai ter vontade de ir, de ler a Bíblia, de fazer uma oração, uma prece, porque ele está desanimado, não Certo. é? Então, esse equilíbrio é importante para a nossa saúde, não é? Evitar as doenças, porque nós já vamos ter as doenças que vêm, seja através de uma pandemia, como nós tivemos a Covid-19, né? Foi culpa de quem, né? Não foi culpa nossa, simplesmente chegou e a nossa vida mudou Completamente. completamente depois disso, não é verdade? Uhum. Então é um sofrimento que nós não causamos ele, mas tivemos que reagir a ele, fazer frente a ele, enfrentá-lo, não é? O pastor, infelizmente, tem pessoas, por exemplo, eu faço check-up uma vez por ano, até duas. E tem pessoas que falam assim: você tá louca, você vai lá, você vai arrumar a doença. Não é que eu vou arrumar. Se eu tiver a doença, eu vou tratar. Então, essa parte preventiva, os profissionais de saúde estão aí para nos ajudar. E muitas vezes a gente fica adiando achando que não é nada. Os mais antigos diziam, eu lembro do meu pai dizendo, não vou no médico não. Se for procurar, vai achar, Vai achar, não é? Vai. Por exemplo, Bebedouro está aí vai ser dado início a uma pesquisa na nossa cidade, porque o Hospital do Amor de Barretos tem detectado um número de câncer em Bebedouro muito alto. Isso é notório. Então eles querem que as autoridades desenvolvam uma pesquisa para saber, por exemplo, câncer de mama, as mulheres estão fazendo a mamografia, não é? Eu encontro, às vezes, irmã da igreja que diz assim, não, dói demais, eu não vou fazer. Gente, é a prevenção. A prevenção salva vidas. Coração. Quantas pessoas da minha idade, com 60 anos, nunca foram ao cardiologista? Gente, não pode. Tem que ir, tem que ver como está a máquina. É a principal máquina que nós temos, o nosso coração. Não é? Pressão arterial, não é? Diabetes. Quantas pessoas que não sabem que tem. Que tem. A empresa que eu trabalho, muitas vezes o motorista para numa situação, parei, não estou enxergando nada. Vai medir a glicose, está altíssima. Chega num posto, olha, o senhor não pode continuar dirigindo, né? Porque o senhor não está em condição. Mas como assim? Não, o senhor está com a diabetes há quase 500. E ele nem sabia. Então, é necessário, a gente precisa ir atrás, cuidar. O nosso carro pifa, a gente não vai consertar? Seja uma lanterna, seja a água do radiador, o óleo do motor. Não, eu costumo falar, a minha mãe, pastor, ela tem 100 anos, a cabeça dela está a 1000. Só que ela não está andando, então é da cama para poltrona, mas ela conversa de tudo. E um dia ela falou para mim, um dia não, vira e mexe, ela fala que ela está cansada de não fazer nada, porque ela sempre foi uma pessoa muito ativa. Né? E cada hora dói aqui, dói ali. Eu falei, mãe, você não tem doença. Você não tem doença do coração, você não tem câncer. Não tem, você tem dores na máquina. Ah, mas e como que faz? Eu falei, mãe, aí ela ficou brava. E quem estiver me ouvindo agora pode até ficar bravo também. Mas, por exemplo, eu falei, a gente é que nem um carro. O carro zero não dá problema. Dá? Não. O carro zero não dá problema. Agora, o carro vai ficando velho, o que você vai fazendo? Você vai tendo que trocar peça. Vai desgastando. E a senhora, com 100 anos, não, sabe, não tem como trocar tudo. Só vai resolver com fé, com paciência, medicamento, pomadas de dor no corpo, dói aqui, dói ali, né? Então, querendo ou não, o melhor exemplo é, nós somos um carro que já, no meu caso, eu já não pagaria nem o IPVA. Mas não somos mais um carro zero, não tem mais condição. Agora, você que está aí, que está refletindo sobre a nossa discussão aqui,
dá uma sentada, dá uma pensada e comece a repensar a sua vida. Sai dessa preguiça. Eu ainda brinquei com uma pessoa esse fim de semana. Sai, não, como é que eu falei? Preguiça, sai do meu corpo. A pessoa morreu de rir. Ele falou, mas eu tô com preguiça mesmo, como é que você sabe? Eu falei, tá na cara, né? Pessoa que deita aqui, vira o sofá, deita pra lá. Aí ela vai deitar na cama, sabe? Então, a coisa já tá ruim ali. Então, vamos largar de preguiça. Não, eu vou. Não, 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 não. Não gosto de caminhar? Anda um pouquinho, volta da casa, no quarteirão da sua casa. Procura ocupar a sua mente com, ai, mas ler? Ai, mas eu não tenho paciência. Bom, tudo bem, antigamente a gente lia mais, hoje a gente lê menos. Mas tem tanta coisa boa na internet que você pode ler. Tem livros na internet hoje. Você não precisa ficar segurando mais o livro, aquele peso. Você pode ler na internet, né? E não precisa ler inteiro. Ô Silvia, a Bíblia é muito clara quando o tema é mentira. Por exemplo, preguiça, perdão. Ela diz, por exemplo, Salomão diz para a gente olhar para as formigas, não é? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A formiga trabalha direto. Você vê ela ali, o caminhozinho delas, guardando, fazendo previsão, né? Tem até uma analogia com a cigarra. A cigarra fica cantando, cantando, cantando. Quando ela para de cantar, ela não tem o que comer. Mas a formiga fez a provisão dela, do alimento dela, de uma estação para outra. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, quem não quer trabalhar, que também não coma. Ora, é um texto bíblico muito forte. Peraí, alguém vai ter que trabalhar para você comer. Você não quer trabalhar? Então também pare de comer. E aí? Não é? E aí? A vida rural que a gente viveu, por exemplo, na minha infância, não tinha energia, não tinha gás, não é? Era querosene, fogão a lenha, não pagava conta de luz, era sal, Não tinha televisão. não é? Não tinha televisão, não tinha geladeira. A gente vivia uma vida muito mais natural e simples. Mas hoje você acorda, você já está devendo. Acende uma luz, toma um banho, abre uma torneira, você está devendo. Está devendo para um desses órgãos aí que está. Se vai fazer um café, você vai usar os equipamentos que custam, não é? Se não custou para você, custa para alguém. Alguém vai pagar essa conta. Exatamente. Então, sem contar que andar, como você disse, fazer uma caminhada, né? Levantar do sofá, tomar o sol da manhã, tudo isso é saúde, é a prevenção, não é? O sol, vitamina D, né? Em grande quantidade, o sol da manhã, né? Fazer academia, não sou contra a academia, não, tem inúmeras academias, não é? Para a gente cuidar da nossa saúde, não é? Não envelhecer de maneira precoce, porque às vezes a questão está na cabeça, na mente, não é? Está aqui na cachola, né? Você põe uma coisa na cabeça. A Bíblia diz que assim como o ser humano pensa, assim ele é. Então você é o que você pensa, não é? Existem o início das psicossomáticas, o indivíduo, não, eu estou com uma dor aqui, não, uma enxaqueca aqui, não, eu estou com um tumor na cabeça. Quer dizer, ela já fala um absurdo. E de repente até vira, né? Então, porque ela tá no nosso linguajar cristão, está profetizando uma desgraça, não é? Uma doença que ela mesma liberou com as palavras. As nossas palavras são sementes. Sementes têm vida, não é? Elas vão florescer, frutificar, produzir, porque tem vida na semente. Exatamente. Então, a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, não é? Numa das minhas mensagens essa semana, ontem, eu contei a experiência do sábio que mandou o servo comprar o que de pior ele achasse no mercado.
e ele trouxe uma língua. No dia seguinte, o seu líder disse: agora você vai e compra o que de melhor você achar no mercado. E o servo trouxe uma língua novamente. Aí ele disse: me explica isso. Aí ele disse: olha, a língua pode ser o que de melhor a gente tem, dependendo do uso que a gente faça dela. Mas ela também pode ser o de pior que a gente tem, dependendo do uso que nós vamos fazer da nossa língua. Tanto ela gera vida e saúde, como ela gera doença e morte, a partir da nossa boca, da nossa língua, não é? Nossa, esse exemplo é fantástico. O salmista fala: Senhor, põe guarda a minha boca e vigia a porta dos meus lábios, não é? Para que eu não fale, não libere palavras negativas, né? Palavras ofensivas, não é? Você já conheceu alguém que disse assim: nossa, eu tô mal. Mas o que aconteceu? Fulano acabou comigo. Mas como assim? Te deu um tiro, uma facada? Não, com a língua. É pior. Acabou comigo. Matou. Acabou com o meu dia. Falou. A língua é um órgão terrível. Pode ser uma bênção, mas pode ser também um instrumento de maldição. E isso na própria vida, porque esse efeito bumerangue vai acontecer, vai voltar, não é? E pode também prejudicar a saúde do próximo. Então, a nossa espiritualidade tem muito a ver com a nossa língua, com os nossos olhos, não é? Com a nossa boca. Na verdade, os 5 sentidos, não é? Podem ser usados para trazer saúde para a gente. Ou adoecer a nossa alma e o nosso corpo, não é? E contagia também negativamente, né? Claro. Família, claro. dos amigos, que as Os pessoas, que estão em volta. As pessoas não sabem como ajudar É e difícil. acaba captando aquela energia doente. Negativa, né? Foi um prazer o nosso bate-papo e espero a gente poder estar falando outros temas. Achei conveniente nós abordarmos esse tema doenças, porque muitas doenças a gente pode evitar. Pode evitar. Né? E o senhor fechando aí com esse exemplo da língua foi fantástico. As pessoas, a gente costuma falar que as pessoas, elas perdem o filtro, né? Porque quando a gente é mais novo, nós pensamos mais antes de falar. Nem sempre, né? Mais ou menos. Mas quando a pessoa, depois de 50, ela perde completamente o filtro. Ela fala o que vem na cabeça, eu falo mesmo, não quero nem saber, que se dane. Olha o perigo. E não é por aí. Então, a língua pode fazer elogios, como pode fazer verdadeiros estragos, né? Na vida das pessoas. Né? Eu queria que o pastor fizesse, né, um encerramento. Que Deus nos abençoe, nos proteja e um beijo no coração de todo mundo. Silvia, eu que agradeço, muito obrigado por ter aberto essa oportunidade para nós participarmos, porque doenças, elas vêm independente da nossa espiritualidade. Então, a doença não vai chegar na porta do cristão, do católico, do espírita, né? Não, aqui eu não posso entrar, aqui eu não vou entrar, né? Eu costumo dizer que a enfermidade, às vezes, ela vem como a queimada da cana. Ela cai no bairro, lá perto do canavial, mas a queimada também cai aqui no centro, na casa, na mansão, né? Das pessoas que moram no centro. Então, ela vem sobre todos. Mas a gente pode contar também com a graça de Deus, o amor de Deus, as misericórdias de Deus e a cura da parte desse Deus também. Deus quer nos ver curados, sarados. O exemplo da sua mãe foi fantástico. 100 anos com uma cabeça boa. Uhum. A minha mãe está com 84 e já com a cabecinha completamente, né,
não lembra, não sabe conectar mais, né? Apesar de estar andando, corpo perfeito, né? A máquina tá A boa. máquina tá boa, a visão, ela lê a Bíblia, por exemplo, mas a cabecinha já não faz as conexões, né? Então, que você possa pensar em tudo que a gente compartilhou e tirar proveito para a sua vida. Não tem problema de usar o filtro, não é? Em tudo que nós falamos, não é? De acordo com a sua fé, com a sua crença e com a sua própria espiritualidade. Um beijo no coração e que Deus abençoe a todos nós. Eu gostaria que as pessoas que nos ouvem toda semana que curtam, compartilhem conosco, repasse essas mensagens para os seus amigos. Quando eu falo faça a inscrição, a pessoa faz e fala assim, mas eu não recebi nenhum aviso do próximo vídeo. Porque em cima tem um sininho que está escrito todas. Então você tem que clicar todas. Para toda semana o YouTube poder te informar que tem vídeo novo. Até a próxima.